Pega a sua Bíblia aí, vamos ler o texto sagrado. Aleluia. Mateus capítulo 25. Rapaz, uma toalha dessa eu levo até para casa, olha isso. Isso aqui a gente toma banho. Eu gosto assim, sem miséria para se enxugar. Isso aqui é bom. Mateus 25, vamos ler o texto. Oh, aleluia. Meu Deus, obrigada, Jesus, pela vida de Kemily. Né? Meu Deus. Bendita que vem em nome do Senhor. Eu amo porque Kemily é crente. Ela adora no temor do Senhor, no temor do Senhor. Deus abençoe a vida de Gabriel, seu esposo, que está aqui. Deus abençoe, eu amo demais esse casal. Muito obrigada, viu? Agora sim, versículo 1 em diante do capítulo 25, quem achou, diga amém. Amém. Todos vocês estão me ouvindo bem? A minha voz não está assim trepando uma em cima da outra não? Tipo, a dicção está perfeita? Tá? Maravilha, glória a Deus. Então o reino dos céus... Segura só um pouquinho, Mas não vai embora não, estamos juntos até o final. Meu Deus, sem vocês eu nem sei. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Presta atenção, eu vou repetir. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Quem está contando essa parábola, gente? Jesus. Então presta atenção, é Jesus que está falando de que forma ele compara o reino dele para a gente entender. Verso 2. 5 eram insensatas, loucas, e 5 eram prudentes. Só para eu saber que você está prestando atenção. Quantas virgens eram no total? 10. Quantas eram loucas? 5. E quantas eram prudentes? 5. Versículo 3. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Verso 5. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quantas dormiram, gente? Todas. Isso, todas. Então, as loucas dormiram? E as prudentes também? Sim. As que não tinham azeite dormiram e as que tinham também? Sim. Guarda isso aí, eu vou perguntar de novo. Quantas dormiram? Todas. Quantas dormiram? Todas. Continua aí, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Quantas se levantaram, gente? Todas. Se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Quantas tinham lâmpadas? Fala para você prestar atenção. Tá lendo aí. Tá parecendo aquela prova de múltipla escolha. Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Branco, vermelho ou preto? Qual era a cor do cavalo? A outra está dizendo, todas eu já pensei, todas as alternativas, então ele era branco, vermelho. Quantas dormiram? Todas. Quantas se levantaram? Todas. Quantas tinham lâmpadas? Todas. Todas. Se você falar 5 de novo, eu vou aí. Eu ainda estou ouvindo um 5 aqui no meio. Todas. É importante que você entenda isso. Todas. Quantas eram virgens? Todas. Ah lá, saiu um 5 ali. Bota isso na tua cabeça. Isso vai fazer diferença para a sua vida toda. Todas. Todas essas perguntas que eu fiz, a resposta delas é todas. Todas. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Verso 8. E as insensatas disseram às prudentes, ou seja, as loucas, em outras versões: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo.
as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, também chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Agora sim, quantas estavam preparadas? 5. Quantas ficaram de fora? 5. Verso 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, portanto vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Diga amém por essa palavra. Antes de sentar, você vai dizer para o vizinho: é para todo mundo. Você está achando que essa palavra é só para não crente, né? Vira de novo para o vizinho e fala: hoje é para todo mundo. Senta dando glória a Deus aí, você que pode. E se eu fosse você, eu já sentava emendando um glória a Deus num misericórdia, Jesus. Misericórdia, Senhor, me ajuda. Não pode mais beber água aqui? Então por que você está me secando? Não me deixa pensar que eu estou interrompendo o culto. Vai glorificando aí. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos conhecem essa passagem? Levante a mão. Quantos já leram ou ouviram alguém falar sobre ela pelo menos uma vez? Levante a mão. A maioria, vou contextualizar bem rápido, porque a maioria já ouviu falar, e quem não ouviu vai entender rapidinho e vai caminhar na mesma página que a gente, porque nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para despertar-nos. Irmãos, e o processo de despertar em si, ele é desconfortável. Eu quero que você se lembre agora daquele momento dos 5 minutinhos a mais que você deseja. Mas lembre-se, ou pense, para você entender agora, que você está na sua caminha gostosa, vivendo aquele soninho gostoso. Quem pode desfrutar de um ar-condicionado, eu acho que nessa cidade quase que a maioria, porque aqui normalmente é muito quente. E aí você está ali, depois de uma semana de trabalho, um dia complicado, e aquele momento do sono é maravilhoso. Quem tem criança, elas estão dormindo, e você está assim: meu Deus, aleluia. Sabe, está tudo certo, a comida já está temperada, só que você tem um compromisso. Você tem um compromisso. E talvez seja um compromisso que você se preparou muito para viver. Então eu vou tentar utilizar aqui alguns exemplos, mas eu quero que você tente me dizer o compromisso mais importante que você não pode perder. Aí vem os exemplos. Pense que você pagou mais de 12 parcelas para o dia do seu casamento, e você não quer perder a festa. Meu Deus do céu, quanto plantão, quanto bico, quanta resenha, sabe-se lá até empréstimo, que foi feito para poder pagar aquela parcela, e o grande dia chegou. Então, meu Deus, eu não quero perder nenhum minuto desse dia, eu quero fazer valer tudo que eu dei, minha vida, meu tempo, para viver esse dia de realização. Então você sabe que por mais gostoso que esteja o sono, faz parte do processo ali se levantar para aquele dia não sair do cronograma e você não perder o que naquele momento é o dia mais importante da sua vida. Pense agora, você que tem desejo de passar num concurso público, não sei, um concurso federal, eu não sei, mas uma coisa que você estudou muito, mano, você deixou de ir pra festa, pra tudo que é trem, onde tinha comida de graça, tu não ia, tu até emagreceu, o nego achou que era monjário, não era, era você trancado, estudando, aquela loucura e tal. Chegou o dia da prova. E essa prova vai ser num lugar onde você já conhece o sistema do ônibus, do trem, e você vai se antecipar certamente em relação a tudo, porque você sabe que quando fecha a porta, o Enem, foi ano passado o Enem, não foi? Rapaz, sempre tem aquelas histórias de nego chorando na grade, dizendo: pelo amor de Deus, não entra. Agora tu vê, estou falando de um sistema da terra. Não entra, pode ter estudado 1 ano, 2 anos, 3 anos, ter feito o curso, ter pago o professor particular. Na hora de entrar, pode ter a ciência na mente, seja a física, matemática, a redação, no tema, já está aqui, ó, no escopo, o sermão, pronto na mente. Mas se não entrar no local onde a prova vai ser prestada, não adianta nada.
Eles fecham a porta. Quem já viu essa cena da galera chorando na grade? Moço, pelo amor de Deus, moço. Moço, é só 1 minuto. Às vezes são só 15 segundos. Fechou, acabou. Catuca o vizinho e fala, e é na terra, hein? É na terra, é na terra. Então pense como é desconfortável ser despertado no melhor momento de um sono, de um descanso. Mas quando você entende o que está em risco a perder, mano, tu levanta com remela no olho, com bafo na cara. Eu estou mentindo ou estou falando aqui a verdade? Quem nunca se viu passando uma mão molhada no cabelo e saindo igual um sol da Nestlé só para não perder o ônibus? Quem aqui nunca se viu numa situação que ou chegava na hora ou tomava banho? Chegou na hora, ou seja, não tomou banho. Eu me lembro que a última vez que eu vim aqui nessa igreja, eu acho que esse foi o meu caso. Então, tenta entender aqui. Vale o desconforto. Talvez a maioria aqui seja pai e mãe, mas vamos tentar lembrar aqui quando a gente era filho. Eu não sei se você teve uma mãe, um pai raiz, daquela época que não tinha despertador e negócio de celular, e cada um levantava, não tinha isso não. Era pai na porta aparecendo até batida policial, bora! Alguém teve um pai, uma mãe, um tio, um avô assim? Tinha esse negócio não. Ai, deixa dormir mais 5 minutinhos. Quem é aqui da época, e agora me dirijo aqui, a maioria dos crentes, escola bíblica dominical? Tinha esse negócio de, é domingo, ele estuda, de segunda, levanta! E se não levantasse, irmão, minha mãe puxava, era a coberta, não tinha esse negócio de tadinho, bichinho, era bora! E eu odiava aquele momento. Mas quando eu vejo tudo que foi colhido através daquele desconforto, eu agradeço a Deus todo dia pela minha mãe ter me despertado, ter me sacudido, ter me levantado, ter me incomodado, ter brigado comigo, ter me confrontado. Por quê? Porque o que eu estava para perder, se isso fosse negligenciado, não valeria a pena pelos 5 minutinhos de sono. Assim é o concurso de quem não perdeu. Assim é o casamento de quem conseguiu viver na totalidade esse dia. Assim é a festa celebrada de quem conseguiu sair dela com tudo pago e pôde viver sem a crise de continuar tendo que pagar depois, porque se preparou adequadamente no máximo antes dela chegar. É uma discrepância. Preste atenção nessa palavra porque eu vou repetir ela por mais 3 vezes. É uma discrepância. Vou dizer mais uma vez. É uma discrepância. O que é isso? Meu irmão, é uma loucura. É um avesso. É um contrário. É uma incoerência. Desejar algo com toda a alma e negligenciar com 100% do corpo. É uma incoerência desejar algo com toda a minha capacidade mental e negligenciar 100% na capacitação para realizar aquilo. Queremos o resultado e precisamos da ajuda de Deus. Em que área? No despertamento. O que significa? Deus está dizendo, ei, eu vou te dar graça para fazer tudo que você não dá conta de fazer, mas eu preciso que você aguente o desconforto do despertador. Irmãos, precisamos, em alguns momentos da vida, não é todo dia, não é sempre, mas hoje é um dos dias, em que o despertador e o alarme precisa ser ativado bem alto. Oh meu Deus! Eu não sei se você tem disposição para isso, mas se você não tiver, o Senhor vai te dar graça e Ele vai te capacitar. Levante a mão direita, você que pode, o mais alto que você puder. Coloque a esquerda na mesma altura. Esforce. Faça isso. Quando eu disser 3, isso aqui não é teatro não. Isso aqui é a tricotomia do seu ser envolvida na palavra que Deus está nos entregando. Quando eu disser 3, você vai pôr a mão no ombro do vizinho, não é na perna, não é na cabeça, com todo respeito, mas você vai pôr a mão no ombro do vizinho que está ao seu lado. Você vai sacudir ele de tal forma que ele se sinta incomodado. Ai, tá coisando minha escova. Você vai sacudir ela de tal maneira que ele vai pensar, tá amassando a ombreira, eu quero desconforto. Porque se ele não aguenta isso, ele não aguenta essa ministração e menos ainda a entrada e o caminho
caminho estreito. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: este ano é o ano onde eu vou promover, diz o Senhor, os inconvenientes mais maravilhosos da sua vida. Oh meu Deus, eu não sei se você está entendendo. Mantenha a mão esticada. Pai, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, aonde houver uma mão estendida, cobre ela com uma unção que despedaça julgo. E aonde houver sono da indolência e espírito atuando com preguiça espiritual, para que eu e esta pessoa não consigamos viver um 2026 de realização salvífica, o Senhor vai sacudir nele, nela e em mim tudo aquilo que precisa cair por terra nesta noite. No 3, calma, você vai botar a mão no ombro dele, vai sacudir e vai dizer assim: é o teu ano. 2, prepara, você vai dizer: é o teu ano. E como é que ele vai ser? Maravilhosamente desconfortável para a glória de Deus. 3, arreia a mão no ombro desse crente, sacode até incomodar, sacode até incomodar, vai, sacode, sacode, sacode. Felipe, me sacode aqui que eu preciso também. Sacode, sacode, pode sacudir, sacode, vai incomodar, mas tu vai entrar num novo nível de entendimento, de salvação. A porta que Deus abrirá para os salvos, não a vislumbraremos, nós passaremos por ela. Eu não sou meia salva, você não é meio salvo. Eu não sou quase salva, você não nasceu para ser quase salvo, porque a obra do Calvário foi completa. A obra do Calvário foi completa. Eu vou falar numa linguagem que todo mundo vai entender. A dívida que era impedimento para a nossa entrada não foi parcelada, está quitada. Só não entra quem não quer. Quem quer, levanta a mão e fala para ele: eu quero, eu quero. Então a pergunta que precisa permear nosso coração nessa noite de despertamento é: eu aguento o desconforto? Agora vamos lá. Seja na área do investimento, ou seja até como recompensa de descanso, vale a pena empregar um pouco de esforço para ter uma eternidade de estabilidade? Sim ou não? Abra a boca, sim ou não? Sim. É claro que vale. Vale a pena você descapitalizar? Vou falar de dinheiro que a gente entende, né? Vale a pena você descapitalizar? Suponhamos que você tem uma reserva, anos de trabalho, tentando construir um patrimônio líquido ali, para viver o sonho da maioria, de renda, de juros. Aí você conseguiu um valor que dá hoje para construir uma casa num lugar legal. Quem pensa a curto prazo, descapitaliza e compra. Porque tem medo do desconforto que é empreender, que é investir. Tem nuances. Investir tem nuances. Empreender, pergunta para qualquer empresário, microempreendedor ou grande. Ele tem o dia do sucesso, bateu meta e tal, e tem o dia que ele está de joelho dobrado dizendo: Deus, meu Deus, não foi o Senhor que mandou eu abrir essas portas? Eu estou mentindo? Nuances, desafio. Então quem tem uma visão a curto prazo, faz o quê? Para ali naquele lugar e fica ali. Descapitalizou. Agora, normalmente, pessoas que têm uma visão prolongada de futuro, como é que elas trabalham? Se envolvendo com nuances. O próprio exemplo que eu acabei de dizer: juntou, arrendou, mas ainda é novo. Ou até às vezes, irmãos, o que eu tenho visto de gente aí que já se aposentou e continua trabalhando, continua investindo, continua fazendo negócio. Aí o que os caras fazem?
O que as irmãs fazem? Mulher de Provérbios 2, né? 31, né? O texto diz que essa mulher, rapaz, essa mulher é braba. Olha o que o texto diz. Ela examina uma propriedade e adquire. Mulher tem caixa. A bicha é bruta, irmão. Acorda cedo, faz lã e linho, governa a sua casa. Vai no porto mercantil vender sua mercadoria. Empresária. Bicha bruta. Coração do seu marido confia nela. Essa mulher lhe faz bem não mal todos os dias da sua vida. O que é isso? Não traz prejuízo para casa, só sucesso. Mulher da renda. Você não está pronto para essa conversa? Deixa para outro dia. Aí, e o maridão na cobertura, dando sustento, arrebentando a boca do balão, casal de sucesso. Aí o que a pessoa faz na visão das nuances e dos desafios? Vale a pena sacrificar agora para a gente tentar ter uma estabilidade financeira dentro do padrão de vida que a gente quer ter depois? Se você já chegou no seu padrão de vida, não. Vendeu, comprou, acabou. Vai viver com o restinho que sobrou porque está alimentando a vida que você gostaria de ter. Agora, dificilmente isso acontece em curto espaço de tempo. Então, o que você vai fazer? Lembra aquele dinheiro que tu pegou para construir a casa? Ficou tão bonita que tu até quis morar. Mas quem tem a visão do futuro, mal terminou, já bota o anúncio, vende-se. Porque quando comprou estava caído, não reformou. Não é não? Aí vai lá, botou. Aí já começa a fazer as campanhas. Antigamente era Deus, me ajuda a reformar. Agora é Deus, me ajuda a vender. Traz o comprador, Senhor, que seja uma bênção. E pererê, daqui a pouco vende. Aí capitaliza de novo. E capitaliza quanto? Muito mais do que antes. Porque agora tem o lucro, né? Do investimento que foi feito. E assim vai sendo feito. Agora vê. Se a gente consegue empreender uma visão de negócio dentro de uma vida curta, temporária nossa, que chega a me dar ansiedade, um nível de consciência do tempo, que depois dos 30 a mais você desenvolve. Porque eu me lembro que eu via minha avó dizendo assim, minha avó, caramba, minha avó velha, cara, com uns 40 anos de idade, eu me lembro. É porque para quem tem 8, tu vê a avó assim, olha que loucura, hoje é o meu caso. Então eu olhava para minha avó, porque minha mãe me teve muito cedo, eu pensava, ela é mó velha, cara, minha avó tá acabada. Mente de criança, né? E eu me lembro que minha avó, quando eu dizia assim, vó, eu não aguento mais estudar. Vó, eu não aguento mais. Para mim a escola era, meu Deus, nunca acabava. 2 anos eu já casada, formada. Eu acordava assustada assim, ó. Meu Deus, eu terminei o 2º grau. Só eu, mais alguém teve essa crise? Eu tinha essa crise. Meu Deus, eu terminei. De tão brabo que era. Não aguentava mais estudar. Aí eu me lembro da minha avó dizendo assim, quando eu ainda era criança estudando, minha filha, passa muito rápido. Cara, na minha cabeça aquilo não entrava. Que maneira passar rápido. Eu entro naquele laboratório. Eu entrava 1h da tarde, saía às 6 horas da noite, eu saía. Como é que eu vou viver assim? Como é que eu vou viajar? Como é que eu vou conhecer o mundo? E eu me lembro do auge da rebeldia aos 16 anos de idade. Quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa. Eu não sei o que o adolescente pensa que vai acontecer quando ele fizer 18 anos, Kemily. Eu não sei se ele joga no bicho, na loteria, e ele está achando que vai acertar. Mas na cabeça dele, ele pensa que ele vai ficar rico aos 18 anos. Ou que ele vai sair, vai entregar o currículo e a primeira empresa. Eu não sei. Eu sei que era eu de um lado e minha irmã do outro. Quando eu fizer 18 anos, nós vamos embora dessa casa. Vamos embora daqui. Eu não vou lavar louça nunca mais. Eu não aguento mais lavar banheiro. Aí minha mãe dizia, gente, vocês devem ficar muito ricas quando vocês ficarem de maior, né? Porque as coisas que vocês falam aqui... A gente andava de um lado para o outro, eu vou ter várias pessoas trabalhando, eu vou não sei o que lá. Aí minha mãe dizia, tua roupa suja está no cesto ainda, garota, tu não lava a meia da tua escola. Deus está falando, né, irmã? Isso era temporário. Escuta isso aqui que eu não estou falando para jogar a conversa fora, não, eu estou levando muito a sério. É porque assim como Jesus falou de casamento, na época que um povo se casava daquele jeito, eu preciso usar uma linguagem que a gente entende para você compreender a seriedade do tempo. Então minha avó dizia, passa rápido. Eu pensava, não passa rápido. Mano, eu vou fazer 40 anos esse ano. É a primeira vez que eu falo isso e saiu muito pesado.
porque todo mundo acha que é menos, fala a verdade. Não fica quieta não, mexe a cabeça. Me ajuda, cara. E hoje, minha compreensão de tempo é assim, tá acabando, cara. Não, Camila, isso aí não tem nada a ver. Ô, irmão, eu tô falando de estatística. O que tem para fazer com mais 40? Quem é você dentro do tempo hoje? Você tem a capacidade que tinha? Para muitas coisas você está extremamente à frente, mas para outras você sabe, a vida segue um ritmo. Tem coisa que não dá mais tempo. Isso te assusta tanto que você tem medo de completar a frase e quer espiritualizar uma realidade que não pode ser mudada. Que realidade é essa, Camila? Nenhum de nós aqui tem controle sobre o tempo do futuro, mas tem ciência sobre a eternidade. Então a pergunta que de fato deve permear nosso coração nessa noite é: de que maneira eu tenho investido no temporário, visando o que é eterno? Não é quanto você tem no Bradesco, não é quanto você tem no Safra, não é quanto você vai construir no Nubank ou sei lá quais são os bancos da terra. A pergunta é: se hoje Cristo viesse buscar a sua igreja, ou se você dormisse e não acordasse, o que você poderia sacar do futuro? O que você esperaria da eternidade? A tua vida é equivalente à vida de alguém que amontoou azeite o suficiente para passar pelas portas. Camila, discordo desta interpretação do texto, porque no céu não se entra por mérito, e é por isso que eu não estou pregando sobre investimento, nem meritocracia. Isso é só para você entender. O que eu preciso entender, Camila? Que só conta lá quem fez a conta aqui. Desperta alguém com carinho do seu lado e fala para essa pessoa: faz as contas. Que contas, Camila, que eu devo fazer? Primeira conta, do tempo. Davi orava, cantava e dizia assim: ensina-me a contar os meus dias. Vamos falar a verdade. Quantas pessoas aqui desenvolveram em algum momento da maioridade uma crise de perceber que não está sabendo viver, que não está sabendo administrar as horas do seu dia, e ao mesmo tempo você entra em estado de implosão diária, porque você percebe que tem potencial para treinar, para educar filho, para fazer as coisas. E como é que eu percebo isso? Porque vez ou outra você vê alguém sendo bem sucedido numa área que você é fracassado. E quando isso acontece, remonta-se um espelho diante de nós, e infelizmente a desgraçada da comparação aparece. E nessa hora a gente se entristece, mas a gente tem que ter um pensamento. Primeiro, ninguém sai do mesmo ponto de partida. O que isso significa? Nunca se compare a ninguém, porque você nunca sabe de que ponto essa pessoa saiu da vida. Contudo, independente de onde ela saiu, aonde nos tornamos inspiração para poder aprender a viver. Nos tornamos inspiração, não por causa de saber de onde saímos, mas de ter certeza de onde queremos. Então, eu estou falando de eternidade. De que maneira você tem investido o seu tempo hoje? Na maioria das vezes, estamos investindo o maior percentual do nosso dia, o maior percentual do nosso tempo em ações materialistas, almáticas, estéticas. Tudo que queremos é esticar tempo. Olha para cá. Você não quer mais dinheiro. E por que você trabalha tanto para ter dinheiro? Porque o que você quer é o que ele pode oferecer. E o que ele pode oferecer? A grosso modo, tempo. Se você tem mais, você não precisaria fazer tanto quanto faz para tê-lo. Porque ele chegaria onde você não chega, pagaria o que o seu trabalho diário não precisaria pagar. Em tese, o sonho de riqueza das pessoas é esse, é ter estabilidade. Então pensamos que podemos controlar o tempo e gastamos toda a nossa vida material
correndo atrás de recursos materiais, correndo atrás de coisas pessoais, correndo atrás de coisas de alma. Agora, eu preciso falar isso aqui rasgado, que é para todo mundo entender. Se realização financeira fosse definição de sucesso, o maior índice de suicídio não estaria na classe média alta. E por que que ele está lá? Porque enquanto você corre atrás de querer ter o que você tem, para se sentir feliz e realizado, você ainda pensa que quando eu tiver aquilo eu vou conseguir. Mas para quem já conseguiu e viu que isso não é definição de sucesso, não tem nem mais para onde escalonar. Então por que que essa pessoa para? Por que que ela desiste? Porque ela tinha uma visão de futuro, mas o futuro é temporário. É por isso que para aqueles que foram salvos, não basta ter uma visão de futuro. É necessário que nós tenhamos uma visão de eternidade. O nível e o índice de suicídio no nosso meio, cristão, evangélico, conhecedores da palavra, frequentadores de culto, membros de igreja, pastores, liderança religiosa, aumentou vertiginosamente. E não é porque a depressão não é real, eu não sou nenhuma idiota, nenhuma ignorante, não. Não é porque as doenças psicossomáticas não são reais, não é porque os problemas mentais não são uma realidade, mas é porque dentro dessa nossa realidade, usamos a Bíblia, usamos as orações, usamos as nossas reuniões para ampliarem a visão de futuro da nossa vida e não a visão de eternidade da nossa alma. Logo, quando batemos num platô, num teto de realidade, de estabilidade, seja conseguindo o que queremos ou na tristeza de não conseguir o que queremos, vemos que não é o suficiente. E por que não está sendo suficiente? Vem para cá. Qual é o maior auge do desespero da tua vida? Se hoje, isso aqui é para quem amadureceu. Para quem amadureceu, se você está diante dessa pessoa, e eu sou uma pessoa do futuro, e eu digo assim para você: você hoje eu posso te dar R$1 milhão. Ou posso retroceder 20 anos na tua vida com a mentalidade que você tem hoje, com a capacidade que você tem hoje. Vou falar a grosso modo que é para todo mundo entender. Numa caixinha aqui na mesa tem dinheiro. Numa caixinha aqui na mesa tem carro, casa, roupas, prestígio social, fotos de viagens que você sonhou. Numa caixinha, soluções materiais. E na outra caixinha, tempo. Tipo assim, ó, você tem duas opções. Ou você escolhe isso, ou você escolhe isso. Os dois estão aqui, escolhe um. Imaturos, viagens. Irmão, que garantias de eternidade tem dentro dessa caixa? Nenhum. Que garantias tem dentro dessa caixa de vida? De vida. Imagine que você pega tudo o que você quer, mas daqui a uma semana você vai morrer. Adiantou? Agora, na outra, tem uma coisa que pode ser controlada. O quê? Meu Deus, você já pensou? Eu não estou falando de Deus dizer assim, eu vou te acrescentar anos de vida daqui para frente. Não. Eu estou falando se Deus chegasse para você hoje aqui e falasse assim, ó, eu vou te dar a oportunidade de voltar 20 anos atrás. Não para viver a dureza da realidade que talvez você já venceu. Eu vou retroagir seu tempo com tudo que você já superou e com a cabeça que você tem hoje. Quem aqui escolheria o tempo? A maioria de nós. Porque a oportunidade é para todos, mas 5 nunca entram. Isso não é sobre um número, isso é sobre um percentual. Volta para o texto. Quantas eram as virgens? Quantas entraram? Vou falar rasgado. Teologicamente falando, o apontamento aqui é percentual. O que o Senhor está dizendo é metade. Gente, metade é muita coisa. Gente, metade é muita coisa. Se isso fosse venda, não cobre. Se o que você tem de custo é 50% e você só vai ganhar 50% que foi o preço do seu custo, vale a pena ter comprado? Não, porque isso é o que a gente chama de trocar mercadoria. Não paga, não tem lucro. O que eu estou querendo dizer? Esse percentual é desastroso.
E eu não vim aqui entregar uma palavra mentirosa para você e dizer: vamos arrebanhar, vamos arrebentar a boca do balão. Não, a consciência do texto aqui é salvação. Salvação é individual. Então o que o texto está dizendo é: tenha você a consciência da sua salvação. Por quê? Porque estatisticamente falando, uma parte vai, mas a outra parte não vai. Por quê? Porque escolheu a outra caixa. Escolheu a outra caixa. Trocou a eternidade pelo futuro temporário. Trocou a eternidade por aquilo que podia ser eterno. Olha isso. Por que as loucas são chamadas de loucas se nenhuma era biruta? Por que as loucas são chamadas de loucas se nenhuma é do hospício? As loucas só são consideradas loucas por uma parte, por uma nuance do comportamento. E não é porque elas... Não. As loucas não são birutas. As loucas não têm insanidade mental. Porque acerca disso, a Bíblia diz que nem os loucos, aí sim, errarão o caminho. Essas aqui, a loucura está ligada à insensatez. Insensatez com o que se as 10 são virgens? Completa aí para mim que é para você gravar o contexto desse texto. Quantas são virgens? Elas são? As 10 são? Então as 10 são castas. As 10 estão puras. As 10 aqui, elas são madrinhas de casamento. Elas não são a noiva, elas são as damas de companhia. E dentro desse contexto, elas abrem o caminho, iluminando o caminho para o noivo, não para a noiva. Por isso Jesus faz uso dessa parábola, porque tem tudo a ver com o arrebatamento, com o juízo, com a igreja e etc. Então veja, as 10 são virgens. Eu vou perguntar de novo, quantas são virgens? Todas, as 10 são virgens. O que isso significa? Quando você olha, aparentemente todas estão indo para o mesmo lugar, com a mesma intenção, vestidas do mesmo jeito, e todas têm a castidade. O que isso significa? Não são prostitutas, não são mulheres vendidas, não estão na promiscuidade, não amam a luxúria. Eu vou mais além. Eu vou usar a nossa linguagem que é para a gente entender. As 10 tomam santa ceia. As 10 estão atreladas ao rol de membro de uma igreja. As 10 trabalham nos departamentos. As 10 servem. As 10 foram escolhidas. As 10 estão debaixo do contexto do casamento. As 10 estão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Olhando para elas, você não diz quem é louca e quem é prudente. Então o que determina a loucura e a imprudência? Duas coisas. A primeira eu já falei. Qual é a primeira? Tempo. 5 delas consideram o fator tempo. Por quê? Porque elas levam o segundo fator, que é o azeite. O azeite só é levado na reserva das 5 que são prudentes, e não é levado na reserva das 5 que são loucas, porque as prudentes não têm o controle do tempo. Então elas não ficam pensando: eu vou levar o suficiente para tanto, eu vou levar o suficiente para tal. Não, eu vou levar tanto quanto eu puder. Por quê? Porque eu não sei que horas. Por que elas são prudentes? Porque elas não manipulam o tempo. Elas não se iludem no tempo. Olha para mim que você vai entender. Será que nessa noite, ao pregar essa palavra, todos nós temos o coração de uma virgem? Como? Puro, querendo ir para o céu. Puro, querendo fazer parte das bodas. Puro, querendo servir o noivo, ou seja, casto. Não estamos na boate, estamos na igreja. Não estamos na rave, estamos no casamento. Não estamos lendo pornografia, estamos lendo a Bíblia. Não estamos orando a demônios, estamos orando a Cristo. Então veja, todas puras. Quem sabe não estamos na mesma condição, mas sem perceber estamos agindo como as loucas. Quando? Quando pensamos que podemos controlar um tempo que não temos. Vou falar rasgado, que tempo? Quando você diz assim: depois eu oro. Você está tentando controlar um tempo que você na verdade não sabe. Você está tentando manipular e iludir uma consciência que se apegou ao futuro. Por quê? Porque pensa, a roupa é de noivo, a roupa é de madrinha, mas o coração quer que isso acabe logo. Há uma guerra agora mesmo
entre a carne e o espírito. Você olha o relógio e você pensa: será mais quanto tempo que falta? Estou com fome. Será mais quanto tempo que falta? Estou com sede. Será mais quanto tempo que falta? Será que ainda vou pegar o restaurante aberto? É uma luta constante. Por quê? Porque o nosso coração está sendo disputado o tempo todo. E pensamos ter o controle do tempo. Camila, eu não penso isso não. Pensa assim, sabe quando você pensa sobre isso? Quando você bota alarme para tudo no seu celular, menos para se consagrar. Pensa assim. Você pensa: depois eu oro, semana que vem eu jejuo, segunda-feira eu vou começar uma campanha, e você não consegue começar. Você consegue romper até para a academia, mas não consegue romper vida devocional. É por isso que na maioria dos nossos congressos somos ótimos de conferência e péssimos de culto. Por quê? Porque amamos coisas intensas e odiamos coisas constantes. A gente arrebenta numa oração de campanha, 7 semanas, 15 dias, 21, mas é péssimo de vida devocional. Tem gente aqui que é crente há mais de 10 anos e nunca conseguiu dedicar mais do que 15 minutos de vida devocional. E por que você não consegue? Porque que eu também tenho minhas guerras. Porque o contexto é que a gente está fazendo o suficiente. Porque quando a gente é ladeado por um ambiente como esse, a gente pensa: está tudo bem. Mas e se nessa noite eu te disser que Deus me trouxe hoje aqui e eu sou como um despertador na tua orelha dizendo: levanta, não está tudo bem. Acorda, você vai perder a parte mais importante da sua vida. Desperta tudo que você viveu, cada sacrifício, cada jejum, cada oração, cada renúncia, cada vez que você fez sangrar a carne, cada vez que você fez mortificar teu corpo. Não vai valer nada se agora, nas horas finais, você achar que o Espírito pode ser protelado para depois, que a tua vida de oração pode ser encaixada outro dia. Deus está dizendo: não é de mais dinheiro que você precisa, não é de mais carro que você precisa, não é de mais negócio que você precisa, é de mais vida, de oração e de intimidade comigo, para eu tirar os seus olhos da terra e retorná-lo ao lugar correto, aonde a eternidade. A depressão nunca doeu tanto quanto tem doído de um tempo para cá. As dores no corpo que você sempre sentiu nunca te fastigaram tanto quanto tem te fastigado até agora. Sabe por quê? Porque agora a visão de um futuro temporário tomou tua mente. Antigamente você reputava certas coisas a esterco. É isso mesmo, como disse o apóstolo, a cocô. Porque você pensava: comparado ao que eu estou investindo, eternamente falando, eu consigo superar isso aí. Por que falta em nós a graça que sobejava na vida de Paulo, na consciência dessa palavra aqui, ó? Porque essa leve e momentânea tribulação, mano, leve e momentânea tribulação, tomando surra, sendo chicoteado, perseguido. Você está chateado com uma fofoquinha que saiu. O pau estava cantando no lombo dele todo dia, procurado. Olha o que ele vai dizer: essa leve e momentânea tribulação. O cabra está preso. Essa leve e momentânea tribulação, vida de dores. Essa leve e momentânea tribulação. Ele vai falar de um nível de assombro, que ele vai dizer: por fora temores e por dentro terrores. Eu estou falando de alguém que está debaixo de um nível de ameaça espiritual e físico, quase que 24 horas por dia, todos os dias. Estou falando de altos níveis de ansiedade. Eu estou falando de crises absurdas. Esse espinho na carne a gente não pode afirmar até hoje o que era, mas poderia ser, quem sabe, qualquer tipo de crise, de dor, de lamento, de culpa, que o deixava profundamente angustiado, paralisado, entristecido. Mas o Senhor vai dizer: minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí sim nós vamos ver um homem que tem uma visão de eternidade. E quem tem uma visão de eternidade não fica paralisado com questões. Alguém diz: ah, que luta! E ele dizia: esta leve e momentânea tribulação. Agora veja, humanamente falando, é leve ser preso? Humanamente falando, é leve ser surrado?
Humanamente falando, é leve ser linchado. Humanamente falando, é leve ver sua reputação se misturar à lama e o seu nome ir para a boca de porcos, gente imunda, corrupta e imoral, tentando macular a honra, a sua entrega e a sua renúncia. Responda para mim, tanto emocionalmente como fisicamente, é leve, gente. É leve, gente, abre a boca, é leve. Mas olha o que ele vai dizer, porque esta leve e momentânea tribulação, mas isso é para Paulo, não, isso é para nós. Sabe por que não está leve? Sabe por que está pesado? Sabe por que a gastrite está comendo o teu intestino? Entre outros fatores, porque as coisas estão ganhando força na sua mente. E o que é que está ganhando força na sua mente? Aquilo que tem a sua mente. E o que é que anda tendo a sua mente? Projeção de futuro terreno. Então quando você se vê, os anos passando e você não viajando, você trabalhando e o dinheiro não entrando, o outro trocando de carro e você com o mesmo até hoje, isso te consome por dentro. E então você se pergunta, por que o ímpio prospera em seu caminho? Então você ora, toma santa ceia, mas a depressão não vai embora. Você frequenta culto, faz campanha, expulsa demônio da cabeça da pessoa, mas não consegue exorcizar-se a si mesmo. E agora guarde, não é porque há demônios em você, porque demônios se sujeitam ao nome de Jesus. É porque você não está endemoniado, você está com a visão errada. Se fosse é pouca eternidade na tua mente. Não tem céu no teu louvor. Só falei isso para ele, não, estou falando para você e para mim. Não tem céu no teu louvor. O céu virou uma Atlântida para os crentes. A projeção de algo que hoje se discute se é real ou se é poético. E tu está entrando nessa modinha. Porque tu começa a pensar que o arrebatamento é muita doideira para ser verdade. Então nós queremos muito nessa noite ser as 5 prudentes. Por quê? Porque o nosso coração deseja ser como elas. Nossas roupas dizem que somos como elas. Os ambientes que frequentamos diz que somos como elas. Mas quando percebemos a quantidade de azeite que carregamos para a última hora, percebemos que estamos muito mais parecidas com as loucas, tentando manipular o tempo inteiro. Quantas vezes você já sentiu o Espírito queimando você e dizendo, entre para o quarto e ore agora. E você disse, assim que eu terminar de refogar o arroz eu vou. Você está manipulando o tempo. Quantas vezes você estava dirigindo o carro e o Senhor disse, joga para o acostamento que eu quero falar com você. E você pensou, estou atrasado, assim que eu chegar eu vou no banheiro lá do trabalho e eu falo contigo. Quantas vezes você acordou de madrugada sem que o despertador tocasse e sem que o sono manipulasse tuas ideias? Tu simplesmente abriu o olho e sentiu, eu poderia orar agora, mas você disse, não, eu tenho dormido pouco, amanhã eu levanto e oro. Você que está em fornicação, o coração é da noiva, o culto é da noiva, mas você diz, quando eu largar isso, eu entrego a minha vida para Jesus. Quando eu parar com isso, eu entrego minha vida para Jesus. Como se isso pudesse ser secundário. É por isso que quando eu pergunto quem quer entregar a vida para Cristo, eu nunca pergunto o que essa pessoa tem na vida. Eu quero saber se a vida dela quer ir para Cristo. Por quê? Porque senão geralmente ela pensa, primeiro eu vou me consertar, depois eu vou. Só que foi o próprio Jesus que disse, ora, sem mim, nada podeis fazer. Aí você pensa assim, não, é que eu tenho uma parada tico-tico no fubá para desenrolar. Aí eu digo, vem você, tico-tico e fubá. Por quê? Porque a urgência é parar de manipular o tempo. Você sempre diz assim, não precisa se manifestar, mas Deus está aqui. Quando eu parar de beber, eu vou. Quando eu parar de fumar, eu vou. Quando eu parar com isso e com aquilo, eu vou. E é por isso que você nunca vem. Porque você está caindo na utopia de acreditar que tem o controle do tempo. Camila,
mas então como é que eu faço? Faço o que Jesus mandou, não é Camila, nem pastor, nem padre, foi Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse: eu vou te dar uma surra. Ele disse: eu vos aliviarei. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, siga-me. Então você vem, acredita na ajuda dele e deixa ele trabalhar na tua vida. Mas a utopia do tempo faz você pensar que se você está nesse ambiente está tudo bem, você é igual quem vai. Só que o que define quem é louco, quem é louca, de quem é prudente, de quem é sensata, não é a roupa, não é o culto, não é a ceia. É quem está com a mente na eternidade. Olha para mim que eu vou falar muito abertamente com você. Se não fala com Deus na terra, vais para o céu para quê? Mas a nossa mente está trabalhando nessa vertente. Passamos dias sem orar, dias sem ler a Bíblia, e tratamos isso de maneira normal. Tá tudo bem, a graça me alcançou. Louco, louca, isso é loucura, irmão. Eu quero que você seja usado por Deus aí para alguém. Irmã, a senhora olha para mim que eu também preciso. Vou contar de 1 a 3, tu vai olhar assim para o teu irmão e vai falar assim: isso é loucura. O que é loucura, Camila? Viver 2, 3 horas aqui dentro, irmão, na crença de que a gente vai para o céu e não renunciar o restante das 24 que está lá fora. Isso aqui não é empresa que a gente bate ponto na hora que vem, não. A porta dessa instituição a gente deixa aberta para cada um entrar e sair a hora que desejar, de acordo com as regras do culto. Sabe por quê? Isso aqui é instituição, não é o céu. Mas no céu não é assim. Tem que levar a sério. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não dá mais tempo. Não vai dar mais tempo. Tempo de quê? Eu não estou te sentenciando nem a mim, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para com isso agora. Para com isso esse ano. Quando eu disser 3, você olha para alguém aí, desperta ele, e você diz assim: isso é loucura. É 1, é 2, é 3, diga. Isso é loucura. É loucura. Era melhor tu estar desviadão já sabendo que vai queimar no fogo do inferno. Teria mais razão. Entenda. Do que você vir sacrificar uma parte, mas não sacrificar o todo, como se Deus trabalhasse com percentual. Eu preciso falar isso, igreja. Nós precisamos aprender isso. Deus não trabalha com percentual. Ou tudo é dele ou não será nada. Deus não aceita segundo lugar. Ou ele ocupa o primeiro, ou ele sai de cena. Então, aonde está a loucura? Na ideia de que se pode manipular o tempo. Num outro episódio, Jesus vai dizer assim, ó: um homem constrói um celeiro. Olha para cá. Um homem constrói um celeiro. Naquela época ele está falando do que dava dinheiro. Agricultura dentro daquele contexto. E aí ele vai semear muitas sementes. E aí ele vai granjear todas essas sementes. E quando ele vê que ele está tendo sucesso, ele amplia o celeiro e ele diz: ó, estou falando a grosso modo, tá? Vou dobrar a meta. E aí eu vou encher de sementes esse celeiro. Ou seja, eu vou ficar um homem muito rico. Aí Jesus vai contar pra gente que esse é o pensamento do louco, achar que tem o controle do tempo. Quando ele termina toda a semeadura, e quando ele levanta um superávit na sua grande colheita, e ele lota o celeiro, porque o pensamento dele é: quando eu fizer isso eu vou viver de boa, não vou mais precisar trabalhar, vou ficar bem. Louco, ele ouve uma voz: esta noite pedirei a tua alma, e o que tu tens? Para quem ficará? Vira para o vizinho de novo e fala: isso é loucura. Esse jeito que você está trabalhando para construir empresa, perdendo filho, isso é loucura. O que você está fazendo com a tua saúde para poder ter status social é uma loucura. A maneira como você tem dedicado um tempo miserável para as coisas de Deus e um tempo máximo para coisas que têm a ver com sonhos materiais
é loucura. Talvez você pense que está fazendo do jeito certo e que está tudo bem, porque ninguém mais fala sobre isso. Na maioria das vezes, se a gente que está aqui em cima não vigiar, as mensagens são: ore para que Deus te dê vitória, ore para que Deus te abra a porta, mas nessa noite ore para que a única porta que sempre esteve aberta para você não feche. Irmãos, eu quero portas abertas assim. Eu não sou uma hipócrita, mas hoje o maior tempo das minhas orações não são para Deus abrir portas para mim aqui, são para que Ele não deixe fechada a única que está garantida pela eternidade. Precisamos de um reset na nossa mente, uma nova visão de eternidade. Se eu fosse você, eu já começaria a colocar o seu espírito agora em oração. Para quê, Camila? Comece reconhecendo: Senhor, eu preciso que a minha mente mude esse ano. Eu estou com foco em trabalho, renda, saúde, corpo. E eu realmente não há céu no meu louvor. Pensar na eternidade não me emociona mais. Senhor, é verdade. Senhor, eu não me lembro mais qual foi a última vez que eu chorei por alegria da salvação. Não por ter dinheiro, não por ter conquistado, mas por pensar: sou salvo. Quando Davi pecou, ele não disse: restitui-me o trono, porque ele não perdeu nenhuma das bênçãos materiais. Mas ele disse: torna a dar-me a alegria da salvação. Por quê? Porque se você tem tudo, mas não tem a alegria do salvo, você está perdido. Não interessa quanto de dinheiro você tem, não interessa quantas formações o seu filho formou. Você sabe qual tem que ser a sua preocupação, pai? Não é quantos diplomas você está ralando para ele ter na parede. É saber se depois que você for embora daqui, a maior preocupação dele vai ser um currículo ou um nome no livro da vida. Pais não falam mais de céu com o filho. Não há mais consolo nos velórios, no luto, porque não se há mais uma perspectiva real de que você verá alguém que serviu a Deus. Não se fala. São crentes desesperados querendo descer a cova, buscando a própria morte para acabar com o sofrimento e não para vislumbrar a eternidade. Por quê? Porque começamos a manipular, fazendo uso apenas do agora, de um tempo que Deus nos deu para investirmos na nossa eternidade. Pois de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em detrimento, se em troca disso ele perder a sua alma? São loucas porque pensaram que tinham o controle do tempo. São loucas porque saíram apenas com o azeite que acendia as suas lâmpadas. Vou falar rapidinho para você como é que funciona uma lamparina naquela época e eu encerro aqui. Um pouco de azeite no fundo, presta atenção. Um pouco de azeite no fundo, pavio, metade para baixo encharcado no azeite. Em cima, pavio, puxando a umidade do azeite. Ateava fogo. Botou fogo, acendeu a lamparina. Ela ficava queimando no pavio, que o fogo consumia e que sugava do chumacho, como é que é o nome daquilo? Pavio, que estava ali imergido no azeite. Basicamente a lamparina tinha esse sistema técnico naquela época. Então elas saem todas com as suas lâmpadas acesas. Quantas estavam com suas lâmpadas acesas? Todas. Então aparentemente todas estão prontas, sim ou não? Sim ou não? É por isso que essa mensagem não é sobre você medir a minha salvação. Essa mensagem não é sobre eu medir a sua salvação. Essa mensagem é sobre cada um saber quanto que ainda tem reserva de azeite. Porque olhando daqui está geral queimando. Você me olha daqui de cima pregando, irmão, eu estou queimando. Eu tenho uma palavra. Eu tenho um dom. Eu estou em exercício. Não precisa ser muito espiritual para ver que eu estou queimando. A minha lâmpada está acesa. A pergunta é, quando não tiver púlpito e quando não tiver nenhum compromisso público, há azeite o suficiente para o pavio continuar aceso? A verdade é que quanto mais aceso na lâmpada está o pavio, mais devemos nos preocupar por dois motivos. Primeiro,
Se está aceso, está consumindo. Fala comigo, se está aceso, fala, se está aceso, está consumindo. Então, quanto maior for a chama da sua lâmpada, maior deve ser a sua reserva de... Porque vai consumir proporcionalmente. Segundo ponto, sabe por que é complicado estar aceso? E agora, parafraseando João, eu vou dizer para você: aquele que pensa estar aceso, vigie para que não fique apagado. Ou seja, quem cuida está de pé, olhe para que não cai. Por quê, Camila? Porque quando a gente está aceso, a gente pensa que não precisa buscar azeite. Está tudo funcionando. Os cultos estão funcionando, a igreja está funcionando, teu ministério está funcionando, tua casa está funcionando, as tuas orações estão subindo. Então está tudo funcionando. Você vê a lâmpada acesa, está tudo funcionando, está todo mundo com saúde, está tudo dando certo. E esse tipo de coisa não inspira ninguém a buscar azeite. Sabe o que geralmente inspira alguém a buscar azeite? Lâmpada apagada. Aí você entende porque em Apocalipse você vai ver Jesus dizendo a João acerca de uma das 7 igrejas: porque não és quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Vou parafrasear para esse contexto para a gente entender. Imagine que ele não estivesse falando de temperatura líquida, imagine que ele estivesse falando de temperatura acesa, de lâmpada. Porque não estás aceso nem estás apagado. Agora volta para lá, Apocalipse, ele vai dizer assim: quiseras fosse frio. Por quê? Porque tem mais chance para quem não tem ver que precisa do que para quem tem ver que precisa. Olha como eu prego. Olha como a agenda está funcionando. Olha como o departamento está crescendo. Olha como a igreja está crescendo. Olha como está tudo multiplicando. Olha como a minha empresa está crescendo. Olha como meus filhos estão todos os domingos de manhã na igreja. É difícil você ver que precisa de azeite, porque toda vez que você olha para a lâmpada, ela está... Eu quero glorificar a Deus, porque em algum momento da caminhada, Deus permitiu que você apagasse. Não era Ele te castigando, era Ele dando para você a chance de perceber que você precisava retornar e aumentar a reserva de azeite. Felizes são aqueles que não têm paz na displicência, aqueles que não têm sossego na preguiça espiritual. Camila, o que isso significa? Mano, tu tá culpado, tu tá perturbado, tu queria ser mais crente. Tem nego aqui me ouvindo agora chorando de remorso, outros de arrependimento, mas eu louvo a Deus por cada um. Sabe por quê? Essa pessoa que está incomodada, ela está perturbada, porque Deus não deixa ela ter paz no erro, não deixa ela ter paz na mornidão, e isso é maravilhoso. Aí eu entendo porque o Senhor vai dizer: quiseras fosse frio, porque tem mais chance para quem não está aceso ver que precisa buscar do que para quem está queimando. É por isso que continua pregando, é por isso que peca e continua louvando, é por isso que o azeite já acabou, mas a técnica, a oratória, a performance está acesa. Eu vou perguntar de novo para você não achar que eu estou criando em cima do texto. Quantas estavam com as lâmpadas acesas? Abre a boca, por favor, e me ajude a terminar. Quantas estavam com suas lâmpadas acesas? Todas! Você que está aceso, eu que estou acesa, cuidado! Cuidado! O fogo te faz pensar que você não precisa de mais azeite. Sabe por quê? Porque o fogo queima em cima, mas ele depende do que está escondido. Ele depende do que está no fundo e não no topo. Quem lembra? Do quê? Do azeite. Fogo, graveto seco também pega, irmão. Mas manutenção de fogo, só quem tem azeite. Fecha os teus olhos por alguns segundos e tente não dormir enquanto fecha, porque não dá tempo. Se esforça e fala com Ele: Senhor, eu preciso de mais azeite. Eu preciso de mais azeite. Mais azeite. Mais azeite. Mais azeite.
mais azeite, mais azeite. Senhor, tem muito tempo que eu não busco de verdade. Eu estou vivendo do cheiro do azeite, ou às vezes eu estou vivendo do fogo de quem está queimando. Eu estou vivendo de 1 minuto de rios, de 30 minutos de pregação de YouTube. Eu estou vivendo de louvor da internet. Eu não tenho mais uma vida de quem busca. E nessa noite eu quero me arrepender enquanto eu tenho tempo, porque depois eu estou entendendo que tu me trouxe aqui nessa noite para dizer que não vai mais dar tempo, e que eu não estou maluca nem maluco não, porque o mundo está caminhando de um jeito que parece que comparado a eles eu estou bem, mas nesta noite eu estou entendendo que ainda não é um bastante, porque a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, Senhor. E a verdade é que a eternidade não tem andado mais no meu coração, a segunda-feira que tem andado no meu coração, o dinheiro da poupança que tem andado no meu coração. E a tua palavra diz que aonde tiver o coração, ali estará o meu tesouro. Mas também diz que se o tesouro está na terra, o ladrão rouba e a traça corrói. Mas nesta noite eu te clamo: põe meu coração de volta no solo da eternidade. Já me salvaste do mundo, mas agora te peço: salva-me de mim. Salva-me das ideias de futuro que eu tenho tido. Salva-me de mim. Salva-me da ganância que eu desenvolvi, das metas que eu vivo para bater. Salva-me de mim. Salva-me de mim. Porque os demônios que eu repreendi, todos eles o Senhor os expulsou. Mas a maneira infernal com que eu penso, não consigo exorcizar. Porque estou usando o meu livre-arbítrio de maneira inadequada. Salva-me de mim. Salva-me de mim porque já não penso conforme a tua palavra, mas conforme meus sonhos. Salva-me de mim porque já não penso mais conforme a tua lei, mas segundo as mentorias que tenho feito. Salva-me de mim, pois tenho me usado da tua presença e de te buscar para ter sucesso e não para ter alegria da salvação. Salva-me de mim porque estou adoecendo. Salva-me de mim porque a doença que eu tenho, o remédio não cura, porque ela começou na minha mente e agora ela explode no meu corpo. Salva-me das feridas que a pomada não tira, porque elas foram produzidas por pensamentos que se distanciaram da eternidade. Salva-me, Senhor, de tudo aquilo que o médico não pode me curar. Salva-me, Senhor, de todo leito que eu me coloquei ao considerar mais importante a vida que eu queria ter do que a vida que o Senhor me deu. Salva-me de mim. Salva-me de mim. Eu estou orando por mim e eu, se fosse você, oraria por você também. Em oração diga: mais azeite. Mais azeite. Levante a cabeça. Eu falei que hoje ia ser difícil. Vira para o seu irmão e fala: que bom. Que bom. Porque eu estava precisando ser incomodada hoje. Estava precisando ser incomodado hoje. Que bom. Que bom, porque eu não percebi, mas eu realmente estava confuso. Saíram então, elas esperavam e o texto diz que o noivo tardou. Quantas dormiram? Todas. Olhe para cá. O sono é para todos. Para os que buscam e para os que não buscam. Porque esse sono aqui fala do que, irmãos? Da morte. Todos vão dormir de alguma forma. Quem vive como se não fosse morrer, ainda não aprendeu a viver. Olha para mim. Se você nunca pensa na morte, de nenhuma forma, isto aponta que você ainda não encontrou um propósito de vida. Não, Camila, sobre morte eu não gosto nem de pensar. Deveria. Mas por que não pensa? Porque não pensa mais na eternidade. Gente, todas dormiram. A Bíblia diz que os que morreram com Cristo ressuscitaram primeiro. Depois nós,
os que aqui ficamos subiremos. Todo o corpo corruptível ficará deteriorado. O sono é para todos. O que mais isso revela além de morte? Impotência. O que isso significa? Haverá uma área da sua vida que você não poderá resolver. Todo mundo aqui tem alguma área da vida que, por mais crente, servo de Deus que seja, não terá o poder de resolvê-la. Isso fala sobre a nossa impotência quanto indivíduos temporários. Então eu vou perguntar de novo para começarmos a encerrar. Quantas dormiram? O sono é para todos. Mas não há problema em dormir. Quem fez cama de azeite pode dormir tranquilo. Não precisa nem tomar remédio para ficar acordado, não. Já orou? Já buscou? Vai dormir. Tem falado com Deus diariamente? Desfrutas da paz que excede todo entendimento? Não precisa abrir buraco dentro de casa esperando ele chegar de madrugada, não. Quem tem azeite pode deitar. Quem tem azeite pode dormir. Quem tem azeite pode descansar. Quem tem azeite não fica desorientado. Quem tem azeite não fica perturbado com lua de sangue. Quem tem azeite está como Paulo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. E se tiver a terceira guerra mundial, nós não estamos com o nosso coração no que é terreno, estamos com o nosso coração na eternidade. Quem tem azeite não teme guerra. Quem tem azeite não teme rumores. Quem tem azeite vai dormir debaixo do sol. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por que tanto incômodo? Por que tanta perturbação? Porque está faltando azeite. Falta a paz que só tem quem ora. Falta a consagração que só tem quem se abstém das coisas carnais, quem jejua. Falta a casta de demônios que te atormentam serem quebradas pelo poder da autoridade de quem consagra, ou seja, de ti mesmo. Falta. Porque tem que dormir com a luz acesa em cima da tua cara? Porque falta azeite. Eu sei que você queria que eu falasse sobre uma série de cadências de traumas para tentar justificar seus medos, mas nesta noite você não veio num consultório, você veio numa igreja e cada um transita na área que pode. Essa é a área que Deus me trouxe para transitar, e o que Ele está dizendo para você é: pode ter tudo, se não tiver azeite, não terá o suficiente. Vai continuar perturbado, vai continuar com palitinho de Tom e Jerry esperando o dia amanhecer para você dormir. E você diz: não, é porque está faltando isso, é porque está faltando aquilo. E Deus está dizendo: não, é porque está faltando azeite. O que é azeite? O combustível. Traz isso para a nossa vida. Está faltando o que alimenta a nossa lamparina. Está faltando o que mantém a nossa vida acesa. Como é que a gente busca isso, Camila? Gerando intimidade com Deus. As 5 prudentes eram prudentes porque elas tinham reserva. Então elas podiam dormir. Só que à meia-noite ouviu-se um grito. Quem já acordou com um grito aí? Gente, o coração bate aqui, ó. É horrível. É um susto, é um espanto. Aí vem o noivo. Saiam ao seu encontro. E elas levantaram. E quando todas elas levantaram, as lâmpadas estavam apagadas. Todas estavam apagadas, mas as que tinham azeite tinham combustível para acender e queimar de novo. Então elas começaram a acender as suas lâmpadas usando a reserva do azeite que elas tinham. Quando as loucas viram aquilo, sacudiram as prudentes e disseram: por favor, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. E então as prudentes vão responder para elas: não podemos, porque será caso que falte para nós e para vocês, porque salvação é... faltará a nós e a vós. Agora se liga nisso daqui, ó. Ide aos que vendem e comprai. Rapaz, era que horas? Vai, lembra aí comigo o texto. Era que horas? E tinha a venda aberta meia-noite? Culturalmente falando, não tinha. Culturalmente falando. Mas isso não é sobre azeite. É sobre o que elas precisavam buscar. Então volta para a parábola. Ide aos que vendem e comprai-vos. Comprai-vos. O que elas fizeram? Foram até elas e o texto diz que compraram. Então elas conseguiram azeite, sim ou não?
Ai, gente, guarda isso aqui que eu vou encerrar agora. Pelo amor de Deus, redobra a tua atenção. Não dorme não, noiva, não dorme não. Elas conseguiram comprar o azeite, sim ou não? Voltaram com o azeite, sim ou não? Então elas tinham combustível para acender a lâmpada, sim ou não? O que vocês acham? Que elas acenderam a lâmpada ou não acenderam? E ao acender, bateram na porta. Por quê? Porque agora eu tenho azeite, porque agora eu tenho fogo, porque agora a lâmpada está acesa e eu estou acordado. E bate na porta, bate na porta, bate na porta. Mas o noivo já tinha entrado e a porta tinha fechado. Então enquanto elas batem, o noivo vai dizer: elas gritam: deixa-nos entrar, abre-nos a porta. Poxa, noivo, abre. Elas têm azeite, elas têm fogo, elas têm pavio, elas têm lâmpadas, elas estão acordadas. Guarde isso aqui que você não vai esquecer mais disso na sua vida. Elas têm tudo que as outras tinham. Preste atenção. Agora elas têm tudo que as outras tinham: a roupa, a chama, o combustível, o despertamento. Guarda isso aqui. Elas agora têm tudo, mas não entram. Por que elas não entram? A irmã que falou. Porque a questão aqui, desde o início, sempre foi a prioridade do... Essa lição não é sobre quem prega mais, não é sobre quem senta aí ou aqui. Essa lição não é sobre púlpito ou bastidor. Essa lição não é sobre dom nem sobre talento. Essa lição só vai entrar quem entendeu e priorizou o tempo com Deus. Olha que loucura. Você sabe aonde eu me pelo de temor dessa palavra? Sabe aonde? Quando eu vejo que a venda que estava aberta à meia-noite também estava aberta às 9 horas. Porque um trem que fica aberto meia-noite também fica aberto às 6 horas da manhã. Está nítido que é 24 horas o lugar que compra azeite. Está entendendo o que eu estou falando aqui? O que isso significa? Que durante todo o tempo que elas não tinham, sabiam exatamente aonde poderiam, mas não foram lá. E sabe por que não foram? Porque louco se comporta assim, achando que tem o controle do tempo. Depois eu oro, depois eu vou, depois eu consagro, depois eu busco. Só que depois não vai dar. Senhor, alcança os nossos corações com a tua palavra nessa noite. Entra onde voz humana nenhuma pode entrar, mas a tua palavra, que é como martelo que despedaça a penha, que é como espada que entra no entendimento, na medula, nos ossos, na consciência, na mente. Entra agora, Senhor. E neste momento não te pedimos um batismo de fogo, te pedimos um batismo de temor, te pedimos um batismo de azeite, para que entendamos que o tempo da brincadeira acabou, para que entendamos que nenhum minuto mais pode ser negociado com as coisas de Deus. Eu oro agora em nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa fazer aquilo que só Ele pode em mim e em você. Para que Ele sussurre agora de dentro para fora em cada um de nós o entendimento de que ainda tem azeite, de que está aberto e que Ele está nos dando condição de compra. O que isso significa? Condições de buscar. Sabe o que Ele está dizendo? Se antes desse culto acabar você correr, vai dar tempo antes da porta fechar. Mas depois, eu não posso te garantir mais que vai dar tempo, porque essa utopia de achar que a gente tem o controle do tempo tem que acabar. Esse falso consolo e essa falsa paz de achar que você vai ter domingo que vem e semana que vem tem que acabar. Cada vez que você não toma uma decisão ao lado de Jesus, você está fazendo uma escolha. Não haja mais como criança, como se você não entendesse a seriedade que é frequentar esse ambiente. Escolhe hoje a vida ou a morte.
mas não frequente mais, como se não soubesse a importância que isso tem. A palavra do Senhor diz assim: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureças teu coração. Como é que eu endureço o coração, Camila? Quem está lá fora não endurece o coração, mas quem está aqui dentro ele endurece. Por quê? De tanto ouvir vai cauterizando. Por quê? Porque não conhece? Não, porque rejeita o que já conhece. Então vai criando bloqueio. Meu conselho com o maior carinho do mundo para você é: não quer Deus, tente não voltar mais aqui. Porque se você continuar ouvindo as mensagens e a palavra o tempo todo, e sempre na hora de tomar uma decisão, tendo livre-arbítrio, consciência, sabendo o que é certo, não decide, você está cauterizando sua própria mente. Ah, Camila, mas eu vou ficar aqui porque Deus está trabalhando. Eu creio nisso. Só que isso também é manipulação de tempo. Você sempre acha que vai ter tempo. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer: isto é que torna gente que tinha a mesma oportunidade de entrar, ficar do lado de fora. A loucura de achar que pode manipular o tempo. Pare de manipular o tempo hoje mesmo. Pare de manipular o tempo agora mesmo. Você que já é crente e serve ao Senhor, pare de manipular o tempo da intimidade. Pare de manipular o tempo da sua entrega. E você que vem, visita, frequenta, gosta, ama, mas nunca toma uma decisão ao lado do Senhor, tenha temor. O tempo está acabando. E eu não posso, para ter sua simpatia, te pregar uma mensagem medíocre ou razoável. Para quê? Só para garantir que amanhã você volta. Porque eu não posso te garantir uma coisa que eu não sei. O quê? O amanhã, o tempo. Você vai me ajudar a encerrar o texto. Você vai fazer igual mãe, quando antigamente dava um alerta para gente. Vira para o vizinho aí e fala: depois não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas e agora, Camila? Camila, está muito tarde. Está tarde, mas ainda dá tempo. Fica de pé do seu lugar. Estica essa coluna aí. Irmão, se a gente não consegue esperar um culto acabar, um culto que é temporário, será que há azeite o suficiente para aguardarmos a vinda do Senhor? Se a gente não consegue controlar um limite de paciência para estar em um lugar, que daqui a pouco a porta vai fechar e a gente vai se embora. Será que a gente ainda está acreditando na eternidade? Se 3 horas de culto já deixa a gente desnorteado. A ansiedade quer roubar a tua visão de eternidade. Todas as tuas horas de feed, consumindo dopamina barata e digital, estão construindo uma mentalidade, um novo comportamento de alguém que não aguenta esperar mais nada. Você acha que o mundo vai cooperar para você esperar o Senhor? O mundo não vai, meu irmão. O mundo quer garantir seu fracasso. Satanás quer garantir a sua entrada no inferno, mas Jesus já garantiu a sua entrada no céu. Isso não é sobre abrir portas, é sobre ter uma posição que me garanta passar pelas portas que já estão abertas para mim. Olha para cá. Você não tem que abrir porta. Eu tenho a chave de Davi, disse ele. Eu fecho, ninguém abre. Eu abro. Ele está dizendo, mas por hora, sabe como está a porta? Aberta. Vamos passar por ela, irmãos. Vamos ser gratos ao que o Senhor fez por nós no Calvário. Vamos nos arrepender.
Vamos fazer uma semana maior de consagração, de menos televisão, de menos celular. Vamos tentar ter algumas atitudes práticas que apontem para a realidade da eternidade. Vamos admitir para nós mesmos que a gente está viciado no WhatsApp. Vamos admitir para a gente mesmo que a gente não consegue passar o culto sem ficar olhando na tela pelo menos de 2 a 3 vezes para poder ver uma coisa que a gente já viu. Vamos fazer uma oração de confissão, de arrependimento. Vamos fazer uma oração de quem tem temor de não entrar no céu. E vamos dar uma oportunidade nessa noite para quem poderia ter vindo em qualquer outro culto, ter ouvido qualquer outra palavra, mas Deus te botou hoje num estreito. Que você vivia dizendo assim, ó, um dia eu vou, mas hoje o Espírito Santo falou, você vai é hoje, porque o nosso tempo está acabando. A igreja entra em oração agora. Pode orar por você mesmo. Ai, Camila, já estou cansado de orar. É por isso que você tem que orar. Ai, Camila, não aguento mais orar. É por isso que você tem que orar. Você tem que orar até amar a oração. Tem que orar até saber o quanto você precisa ficar em oração. A gente está ficando tão doido que a gente vem para o culto e não quer orar. A gente está dentro da igreja e não quer orar. Pode orar por você agora. Aproveite esse tempo para orar por você. Senhor, me ajuda. Ô Kemily, me ajuda aqui em cima, amiga, por favor. Tem uma canção muito antiga. Certamente você sabe muito bem. Ela tem umas frases assim que eu amo. Ela diz assim, olha, segura na mão de Deus e vai, não tema e segue adiante. É um lançamento aí de 1919. Conhece, não conhece? Eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, quem tiver afastado, quem tiver falhado, quem o Espírito Santo estiver dizendo, ó, hoje é dia de você se consertar. Quem hoje não vai nem se importar com o que vão dizer, porque o que você quer é voltar para casa sabendo que teu nome está escrito no livro da vida. Você que se afastou e quer retornar. Ah, Camila, que eu estou desviado há muitos anos. Desviado não frequenta culto não, irmão. Que desviado é você que plena segunda-feira à noite está na casa de Deus uma hora dessa. Você é alguém que morre de saudade da presença dEle. E se Ele te trouxe aqui e te confrontou com essa palavra, é porque Ele está dizendo para você que a porta ainda está aberta para você. E que está na hora de você passar por ela. Ah, Camila, mas eu ouvi falar que a porta é estreita. É, mas também ouviu dizer que ela está aberta? Passa por ela hoje. Vou contar de 1 a 3. Se tiver alguém aqui que o coração está desejoso de voltar a caminhar com Cristo, no 3, você vai levantar a tua mão e eu vou entender isso como tua confissão pública de fé. Ah, Camila, eu não vou levantar a mão. Não precisa não, precisa. Não foi igreja, não foi padre, não foi pastor. Foi Jesus, irmão, que disse assim, ó, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Mas o que se envergonhar, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Chega de pensar na vergonha momentânea. A vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Deus vai elevar tua mente. 2026 é ano de pensar em coisas mais altas. Eu conto 1, a igreja em oração. 2, Camila, sou eu, o que eu faço? Prepara. 2,5, eu quero voltar, Camila. Eu quero fazer uma aliança com Deus. Então tenha coragem. Se você é essa pessoa. 3, levanta a sua mão e me deixa te ver. Isso. Fica com a mão estendida para eu saber. Camila, eu sou crente, posso levantar a mão para receber essa oração? Não. Essa mão é só para quem está fazendo com Deus conserto e aliança. Camila, eu estou voltando. Deus te usou para falar comigo hoje. A palavra, Camila, me trouxe de volta o temor. Levanta a mão, deixa eu te ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 707 vidas decididas. Vocês que levantaram a mão, levante uma última vez, por favor. Os que levantaram, por favor, mantenha estendida. Você que é aqui da igreja ou de alguma outra igreja, que está perto dessa pessoa que levantou a mão, por favor, sai do teu lugar, bota a mão no ombro dela e ore junto com ela. A igreja, por favor. Camila, eu não conheço essa pessoa, não precisa, mas ore com ela, ore junto com ela, não deixa ela sozinha não. Você que é homem, você que é mulher, que está perto de alguém que levantou a mão, vai para perto dessa pessoa, ore por ela. E se alguém chegou do seu lado e botou a mão no seu ombro para orar por você, pode abaixar sua mão, pode descansar sua mão. É sinal que alguém já chegou. Ali, eu preciso de uma irmã ali, ó. Ali, ó, eu preciso de uma irmã ali, ó. Isso. Eu preciso de homens ali atrás, tem homens sozinhos ainda. Por favor, bote a mão nessa pessoa, você que está perto. Ore por essa pessoa, isso. Camila, chegou alguém aqui onde eu tô. Pode abaixar a mão, pode abaixar a mão, pode abaixar a mão. Se tem alguém já orando por você, pode abaixar a mão. Ore por ela. Se as águas do mar da quiserem te sufocar, segura as mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, Jesus, nós oramos ao Senhor agora por cada uma dessas mais de 100 almas que se rendem, Senhor, diante de Ti, não por medo do inferno, mas por saudade e anseio da Tua presença. Enche elas, Senhor, do espírito de vida e de alegria, do espírito de temor e de sabedoria. Dá elas alegria, 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 a alegria da salvação, Senhor. Perdoa os seus pecados. Escreve o nome delas no livro da vida. Dá a elas a melhor noite de sono da sua vida em anos. Esta noite, que elas saiam daqui leves. Ah, Senhor, troca com elas o jugo e o fardo, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Como igreja nós abençoamos cada uma delas e te pedimos, recebe como filhos e filhas amadas, em nome de Jesus. Agora fecha os corredores, dê a mão, dê a mão, dê a mão, dê a mão a alguém, fecha os corredores. Fecha os corredores. Solte os seus celulares, deixe só a mídia da igreja trabalhar. Solte os seus celulares, fecha um corredor, fecha o corredor.
Pai, ainda falando contigo, eu oro agora por cada uma dessas pessoas que permitiu-se esmurrar a própria carne, ficando sentado até agora, sentindo incômodo no corpo, dor no corpo, mas entendeu que isso era momentâneo em comparação à importância de sermos sacudidos na alma, de termos um ano de despertamento espiritual. Por isso, Pai, abençoa o espírito, a alma e o corpo dessa multidão, dando eles força para renunciar o que nunca conseguiram esse ano e para ter o maior estoque de azeite que eles já conseguiram na vida. Que quem não orava mais volte a orar, e quem não lia mais a Bíblia volte a amar a Escritura Sagrada, e quem não conseguia mais jejuar possa ter alegria na renúncia, possa ter alegria na oração de madrugada. Chama eles pelo nome e inaugura um novo tempo, inaugura um novo tempo, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tem azeite, busque, levante a sua mão e busque, aproveite para buscar, encha-se de azeite.